Qual desses males aí que é o pior? Depressão ou ansiedade? Para o ser humano, assim, em si. Vamos, biologicamente, qual que é o pior? Depressão. É? Depressão maior, né? Veja bem, esse negócio... Depressão é uma coisa muito... Depressão é uma coisa, não. Depressão é um estado de espírito que a gente, como sociedade, não entendeu ele muito bem. Ela meio que se tem algum ponto aí? Sim. Isso chama comorbidade. Comorbidade acontece em mais de 90% dos casos, tá? Quase todo mundo que tem depressão, em algum momento, tem ansiedade. Se você ficar nessa tal ansiedade crônica, a resposta do corpo a essa espécie de... Eu estou trazendo para um lado mais energético, tá? Porque é óbvio que ele é mais intuitivo para as pessoas, mas é isso. Ela converge numa cronificação dessa baixa energia que acaba sendo depressão. Tá? Depressão não é baixa energia, mas assim, imagina que a gente tem um termômetrozinho hedônico do prazer, e aí tem um que faz a gente achar que as coisas estão ruins. Então, baixa energia puxa o termômetro para baixo, como se esfriasse o tempo. Tá? Então, são coisas um pouco diferentes, porque, por exemplo, a verdadeira baixa energia é baixa interação, chama anedonia, uma coisa típica de sintoma negativo e esquizofrenia. É outro bicho. Mas... fato é que quando você tem essa coisa crônica, estresse crônico, cansaço crônico, esse cansaço de expectativa, essa vida assim, você também puxa esse termômetro do prazer para baixo e aí muitas vezes isso vira uma depressão, sim. Entendi. Mas deixa eu te falar, depressão é um negócio, um estado de espírito pouco entendido, porque a depressão na sua base, ela não é uma doença nem uma disfunção. A depressão é uma generalização ou um estado extremo de um outro que serve para uma sinalização muito importante. Porque pensa o seguinte, se a gente não tivesse a capacidade de informar para nós mesmos que a gente está na pior, a gente não ia conseguir sair da pior. E quando a gente vive numa sociedade altamente conectada, se a gente não tem a capacidade de sinalizar para os outros também, aí a gente não recebe ajuda. Então, no final das contas, a melancolia, os estados de tristeza extremos e tudo isso que está associado aqui com esse polo da depressão, eles têm uma função adaptativa. Entendi. Não é, a gente tem essa psicologia, essa coisa mais básica que fala sempre em ataque e fuga, em medo e tal. Mas essas emoções mais ligadas à vida na savana, né, por assim dizer, que não é vida na savana nenhuma, tá? Esse ideal simplista do que é o Pleistoceno, o estado do homem primitivo. Que o pessoal vem estudando desde lá, né? E tenta fazer uma... Então, esse estado, ele é um pouco enganador, porque desde muito cedo na história da espécie, a gente... na verdade, desde que a espécie surgiu, ela é uma espécie social. E sinalizar o mal-estar tem sentido adaptativo em espécies sociais. Para poder progredir, né? Porque alguém lá te ajudar e você se manter e aí vai. Então, né? eu não conheço nenhum estudo sobre a tristeza em sociedades primitivas, até conheço pensando bem, mas Levi-Strauss trouxe isso, mas não era bem primitivo. Mas enfim, sociedades arcaicas, né? Primitivo não se usa mais. Mas enfim... mas esse primitivo não se usa mais? É mesmo? Sim. Esse virou uma palavra... Não pode, não é que não pode, né? É que expressa a ideia de que as sociedades do tipo ocidental e oriental, industriais urbanas, são superiores a essas outras. Essa ideia de primitivo, né? Eu, para falar a verdade, eu acho que primitivo não é uma palavra que expressa só isso. Eu acho esse tipo de ressalva a esse conceito equivocado. Eu não sou contra ressalvas a conceitos, porque eu acho divertido inventar um novo conceito. Então, para mim, tudo bem. Não usa mais, deixa eu inventar outro, tá bom. Mas eu acho que nesse caso é ruim, porque o primitivo também remete, pelo menos do ponto de vista do senso comum, ao primeiro, ao primário, ao que, né? Então, eu não vejo como algo que tem uma conotação negativa. Eu acho isso aí meio equivocado. Mas não importa. O que importa é essas sociedades mais arcaicas. Sim. Elas são pouco estudadas pela ótica da tristeza, da melancolia, né? O que a gente tem estudo, por exemplo, em melancolia em índios e tal, mas isso não é sociedade, são sociedades já muito mais evoluídas do que isso que eu estou falando. Agora, o que importa é, nessa sociedade já existia com certeza essas coisas. E a depressão... Porque isso é uma coisa do ser humano, né? É lógico. E a depressão, ela vem como uma...
pensa uma coisa, a gente tem que transmitir genes para expressar emoções, tá? Não sai do nada. Se você não tem um arcabouço biológico para expressar, você não consegue expressar. A cultura vai determinar o que você expressa em muitos sentidos, mas isso vem de um arcabouço. Você tem que ter, por exemplo, músculos faciais, você tem que ter uma fenomenologia, um jeito de sentir que está ligado a essa expressão desse jeito. Tudo isso tem que estar em você. Então, essas coisas são transmitidas. Agora, pensa como é que é dada uma transmissão desse tipo de coisa. É tudo poligênico, etc e tal. Então, é natural que existam estados, né, nessa distribuição, meramente em função de como a coisa se distribui, que sejam mais extremos. Você entende? E isso daí a gente vê na sociedade de fato. Então, a gente vê que tem pessoas que têm uma tendência maior, dadas determinadas circunstâncias, a expressar mais coisas de um jeito, mais coisas de outro jeito. E a gente vê correlação dessas tendências com polimorfismo, variações genéticas. Não quer dizer que a emoção é genética, não é nada disso. Isso é besteira total, a gente já sabe que não é assim. Mas quer dizer que se você não tem essa estrutura, você não expressa. E ela está distribuída assim. Então o que acontece? Algumas pessoas, muita gente tem uma vulnerabilidade muito maior nesse sentido biológico a depressão. E aí, em função do ambiente pesado ou então de condições neurológicas mesmo, tem a tal da depressão maior, que é um estado de depressão que assim, você muda o cenário e o negócio não muda. Então, só para te dizer, responder para você, a depressão é mal compreendida. Ela não é necessariamente uma doença, ela não é necessariamente um estado disfuncional. Mesmo a depressão definida lá no DSM, no CID, nesses, né, diagnósticos psiquiátricos clássicos, eu relativizo um pouco algumas dessas visões, dessas coisas. Não vou dizer não é, porque não acho que não é assim que se debate um assunto como esse. Eu sou da opinião que existem muito mais sutilezas e sofisticações desse debate do que esse mais tradicional. Eu acho que muita gente que é muito séria acha isso. Inclusive, eu conheço muito bem gente que está nas grandes universidades falando exatamente isso. Enfim, nos Estados Unidos e na Europa. Mas, enfim, o fato é que você tem mesmo esses estados que a pessoa tem um negócio e aí ela põe, por exemplo, um marca-passo cerebral, uma coisa assim, ela melhora, tá? Então, nesse sentido, a depressão é pior. Porque, cara, sabe, a gente não sai da cama, é um negócio que é sério. Entendi. Então, o mal nosso até que não é tão ruim. É ruim sim também, né? Tem que controlar, né? Sim, sim. Você gosta de Sociedade de Cansaço, esse livro? É legal, né? É legal, eu acho genial. Eu gosto. Gosto, né? sim. Ele dá umas coisas. Leiam aí, viu, galera? Eu falo pra todo mundo todo dia pra ler. É importante ler, não é? Eu acho, sem dúvida. Tá vendo? Leiam. Sociedade do Cansaço. É do...